Pronto, pessoal, retornando. Lembrando que a gente está estudando os princípios do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente parou no bloco passado dentro do princípio da impessoalidade. E o que a gente estava vendo? A gente já viu o princípio da impessoalidade do administrador em relação ao povo. Já sabe que o administrador tem que ter uma atuação neutra, tem que ter uma atuação imparcial, ou seja, sem privilegiar ou discriminar. Mas lembrando que impessoalidade não é tratar absolutamente todo mundo de forma igual. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Onde a gente até viu a súmula vinculante número 3, que está chovendo em prova de concurso, onde a gente viu que é proibida a prática do nepotismo, que é a nomeação de parentes até o 3º grau para ocupar cargo em comissão. Essa súmula diz que a nomeação desses parentes viola a Constituição Federal, porque está ferindo que princípios da impessoalidade e principalmente da moralidade. Resumo rápido, só para te dar vontade de continuar e ver a outra faceta do princípio da impessoalidade, que é a impessoalidade do administrador em relação a ele mesmo. Vem comigo. Vindo para cá, a gente volta para o nosso material e vai analisando o seguinte: estamos dentro do princípio da impessoalidade, só que a gente já viu a impessoalidade do administrador em relação ao povo. Falta ver agora a impessoalidade do administrador em relação a ele próprio. Esse princípio do administrador em relação a ele próprio quer dizer que esse administrador, ele não vai poder realizar nenhum tipo de promoção pessoal. Então, o administrador, ele não pode vir a realizar, não pode realizar nenhum tipo de promoção pessoal. Como assim promoção pessoal? Promovendo, por exemplo, o seu nome, promovendo, por exemplo, a sua imagem, promovendo, por exemplo, um slogan de campanha e assim por diante. Isso daí seria a promoção pessoal. Nós no Brasil, graças a Deus, temos muito exemplo. Graças a Deus assim, né? Para você ter exemplo para a sua prova. Não graças a Deus no sentido de ser positivo. Mas cá entre nós, você com certeza já passou por uma situação dessa. De vez em quando isso acontece geralmente interior, principalmente interior. Você vai para o São João de uma cidade, você vai para o Carnaval de uma cidade. Aí começa, não é isso, na hora de São João, por exemplo, antes da banda começar, aí começa lá dizendo, mais um São João do prefeito João, não é isso? Mais um São João da prefeita Maria. Eu te pergunto, criatura, João e Maria pegam dinheiro do bolso para pagar aquelas bandas? Não. O dinheiro que está sendo usado naquele São João é o dinheiro do povo. E o dinheiro do povo, ele está sendo administrado por aquele prefeito. Mas o prefeito, como a gente já viu, ele não é dono do dinheiro público. Até porque existe um princípio que a gente já estudou, que foi o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o que o locutor tem que fazer lá é mais um São João do povo do município tal. Mais um São João do município tal, mas nunca falar o nome do administrador, porque com isso ele está ganhando votos, minha gente, porque você sabe que brasileiro, ele vota por festa, você sabe, não é isso? Não vamos ser hipócrita. Se o São João foi bom, vai ter muita gente daquela localidade dizendo assim, eita que São João bom, vou votar nele para ano que vem ter de novo. Não é assim que acontece no Brasil? Quanto maior a festa, quanto mais fogos, quanto melhor a banda, mais votos ele vai garantir para a próxima eleição. Então isso acontece em São João, acontece em Carnaval, isso acontece sempre, minha gente. Então o administrador, ele fica tentando dar um jeito de dizer que é ele que está fazendo aquilo. Na verdade, não é ele só está usando do dinheiro do povo para administrar o município da melhor forma possível. Então, é essa a lógica. Aí tem alguns exemplos engraçados, pelo amor de Deus, eu já aviso. Ó, não fale de futebol, né? Cada um tem seu time, não fale de religião, cada um tem a sua, também não fale de política. Mas, às vezes, eu vou precisar dar alguns exemplos com a política só para poder a gente colocar aqui na nossa matéria, tá certo? Se você é PT, PSDB, PSOL, qualquer coisa, não é isso? Isso aqui é só exemplo de sala de aula. Aí, por exemplo, vou pegar um fato só para a gente exemplificar. Vários jornais, eles divulgavam dizendo o seguinte, ó, o Bolsa Família de Lula. Não estou entrando no mérito da política, estou falando do jornal. Era para o jornal ter escrito Bolsa Família de Lula? Não, porque o Bolsa Família não é de Lula, não é de Dilma, não é de Fernando Henrique, não é de Aécio, não é de ninguém.
O Bolsa Família é do povo, porque é o dinheiro do povo que está sendo usado para fazer aquele programa social. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Eu não posso vincular a imagem e o nome de uma pessoa em determinada campanha daquele município, daquele estado, daquela união. Porque nesse momento o administrador, se faz isso, ele está realizando a tal da promoção pessoal. Aí tem alguns exemplos engraçados, minha gente. Pausa para graça agora, porque é muito engraçado. Teve um município, eu não me lembro qual era o estado, perdão, o estado me esqueci, mas não é isso, eu me lembro bem do fato. Existiu uma decisão porque aconteceu o seguinte, você percebe que toda vez que muda a base do governo, por exemplo, saiu do PT e veio o PSDB, saiu o PSDB e veio o PT, a cor da cidade vai mudando? Você percebe isso na sua cidade? Acontece em toda a cidade. Por exemplo, quando é o PT que está no comando naquela cidade, a cidade tem um toque mais vermelho. Quando é o PSDB, a cidade vai ter um toque mais azul. Isso daí é normal, entra até na conservação do patrimônio público, né? Pintar uma ponte, pintar um muro de um parque, alguma coisa parecida está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, que é aquele princípio que a gente já estudou, né? Atuação adequada sem excesso. Mas olha o que aconteceu, pessoal. Teve um prefeito que ele foi eleito, ele era do PT, não estou falando do PT não, pelo amor de Deus, é o que eu disse. É só para poder dar um exemplo que aconteceu. Quando ele foi eleito, ele começou a pintar a cidade de vermelho. Aí ele pintou, não é isso, a praça de vermelho. Tá. Ele pintou as escolas públicas de vermelho. Tá. Aí ele pintou o hospital público e tudo que é posto de saúde de vermelho. Já tá ficando bem vermelha a cidade, né? Só que aí veio o clímax, minha gente. Ele pintou o cemitério público de vermelho. Aí é demais. É quase dizer, aqui jaz no inferno. Como é que se pinta um cemitério público de vermelho? Aí o povo da cidade, pouco importava se era do PT ou não, ficou revoltado. Porque para enterro, nem de vermelho você pode ir, quanto mais pintar o cemitério todinho de vermelho. É quase dizer que o povo que está ali foi para o inferno. Estão percebendo a revolta social? Aí, com isso, chegou nos tribunais dizendo que esse prefeito ele estava realizando promoção pessoal, usando a cor do seu partido político como forma de se promover. E aquilo já estava ferindo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque dar toques em vermelho, ok, mas pintar a cidade toda de vermelho, aí excedeu os limites. Aí ele, o prefeito, foi obrigado a pintar toda a cidade, pegando o dinheiro do seu bolso de uma cor neutra, para poder garantir, não é isso? Essa impessoalidade e respeitar os princípios da proporcionalidade e da moralidade. Então, esse fato eu achei super curioso, porque imagina, né, você passando pelo cemitério, ele todo vermelhinho, né, uma coisa no mínimo estranha. Então, é isso, o administrador ele não pode se promover. Só que cuidado com um tipo de pergunta que caiu no final do ano de 2014 na prova da FCC. Eu achei essa questão muito boa e eu queria uma questão parecida com a sua prova. A gente está dizendo que com isso, com essa proibição de realizar promoção pessoal, o administrador não pode sair por aí divulgando seu nome, sua imagem, seu slogan de campanha. Aí vem uma questão da FCC dizendo mais ou menos assim, ó, que em virtude do princípio da impessoalidade, o administrador está proibido de divulgar o seu nome. O que você acha? Certo ou errado? O administrador está proibido de divulgar o nome dele? Está proibido de divulgar a imagem dele? Não. O que é proibido é divulgar como forma de promoção pessoal. Vamos para um exemplo aqui tranquilo. Imagina que você é servidor, você está trabalhando lá, sei lá, no INSS, em algum tribunal, está trabalhando em qualquer canto. Aí você fez uma certidão. Ao final da certidão, você vai assinar sim ou não? Vai. Você vai colocar a sua assinatura. Então está saindo o nome da pessoa? Tá. Mas quando eu faço uma certidão e eu, servidora, assino ao final, eu estou realizando promoção pessoal? De jeito nenhum. Eu estou sendo transparente, estou dizendo quem fez aquele ato, até para poder dar fé pública, para poder aquele documento valer, e até para fins de responsabilização, para eu poder, se der alguma coisa errada, saber quem fez para poder responsabilizar. Estão percebendo a diferença? Quando um governador, por exemplo, faz um decreto, ao final do decreto sai o nome dele? Sai. Aquilo ali é promoção pessoal? Não, aquilo ali é obrigação, até para aquele documento ser válido e até para poder responsabilizar se alguma coisa der errado. Eu te pergunto, quando Dilma, quando Aécio, sei lá, quando qualquer pessoa aparece na televisão, fica uma tarja preta na cara deles? Não, não fica uma tarja preta, eles aparecem. Então é proibido aparecer a imagem? Não. O que é proibido é aparecer a imagem como forma de promoção
pessoal. Estão percebendo, então, que são coisas diferentes. Essa questão é uma questão que não vinha caindo em banco estilo FCC, mas eu achei super interessante. Então, o que fere a impessoalidade não é o nome, não é a imagem, é o uso do nome da imagem como forma de realizar uma promoção pessoal. Beleza? Esse ponto, pessoal, tranquilo? Com isso, a gente chegou, então, ao fim do princípio da impessoalidade. Esses daí eram os principais tópicos que poderiam aparecer na sua prova e a gente já pode ir para o próximo princípio, que é o princípio da moralidade. Vem comigo. Vindo para cá, a gente acabou aqui a impessoalidade, não é isso? Já falou da impessoalidade do administrador em relação ao povo e já falou da impessoalidade do administrador em relação a ele próprio. O que a gente vai ver agora é o próximo princípio, que é muito difícil de explicar, porque a gente não está com muito exemplo prático, né, para dar, que é o princípio da moralidade. Então, vamos fazer igualzinho aqui para você ficar com o material desenhado legal. Vamos botar aqui o início do princípio da moralidade. Vê só, moralidade, eu até sempre digo isso, até em aula presencial, tudo, não é isso? Quando existe a interação com os alunos, eles ficam até rindo, dizendo que não tem muito exemplo, não é isso, prático, para a gente dar de moralidade, não. Porque olha as palavras-chave de moralidade. Moralidade é uma conduta honesta, é uma conduta ética, é uma conduta com probidade. Probidade, minha gente, pode entender como sinônimo de ética. É uma conduta feita com boa fé. Então, toda essa lógica daqui da moralidade está relacionada à noção de fazer uma boa administração. Está relacionada à noção de fazer aqui uma boa administração. Como é que a gente pode exemplificar isso daqui? Vê só, eu fico brincando, mas você sabe que tem um fundo de verdade nisso. Dizendo que está faltando exemplo prático no Brasil de moralidade, né? Nos tempos que a gente está vendo, está faltando, né, de diversas pessoas honestidade, ética, probidade, boa fé. Eu acho tão bizarro o Brasil que olha o que acontece. Quando você vê uma pessoa e, por exemplo, ela achou isso aqui, ó, isso aqui é, imagina, uma mala de dinheiro, tem que imaginar bem, isso aqui é uma mala de dinheiro. Aí uma pessoa esqueceu uma mala de dinheiro num táxi, por exemplo. Quando o taxista procura a pessoa para devolver, esse fato, ele sai aonde, minha gente? No Fantástico. Porque devolver dinheiro no Brasil é fantástico. Estão percebendo a maluquice, a loucura? Eu me lembro que eu vi até no Fantástico uma reportagem sobre o Japão. No Japão, 95% do dinheiro que é perdido nas ruas é encontrado o dono para devolver o dinheiro. 95%. Eu acho que nos outros 5% passou um brasileiro e resolveu o problema mais fácil, não foi? Concorda comigo? Então, estão percebendo a diferença de um canto para o outro? Aqui no Brasil está faltando essa noção de honestidade e ética. Parece que quando você é honesto, você tem que ganhar um prêmio. Mas para mim, um taxista, nesse meu exemplo, que devolveu a mala de dinheiro, ele não fez mais do que a obrigação dele. Isso não era para ser notícia, mas é porque é tão raro isso acontecer e acaba saindo num programa onde o nome é fantástico. Estão percebendo a revolta? Então, isso é a moralidade. O administrador, ele tem de agir de forma ética, ele tem de agir de forma honesta, com probidade, agindo sempre de boa fé para poder fazer uma boa administração. Aí, cuidado com o seguinte, tem um tipo de questão de prova que eu acho super interessante em relação à moralidade. Veio uma questão uma vez e perguntou o seguinte, ó. Uma conduta lícita, pode ser proibida para o administrador? Não parece meio conflitante essa pergunta? Caiu assim, ó. Uma conduta lícita legal, pode ser proibida para o administrador? Pode. Sabe por quê? Porque nem tudo que é lícito vai ser considerado moral. Vamos anotar isso aqui no material e eu já volto para dar o exemplo. Vem cá comigo. Então, a gente consegue anotar aqui o seguinte, ó, que nem tudo que é lícito, vai ser considerado moral.
Nem tudo que é lícito vai ser considerado moral. Então, a conduta lícita, ela pode ser proibida ao administrador, não por estar ferindo o princípio da legalidade, mas por estar ferindo o princípio da moralidade. Eu vou te dar um exemplo assim, que geralmente as pessoas decoram mais esse, só para poder acertar na prova, e depois eu te dou um exemplo real, que eu também vi a reportagem lá no Fantástico, não é isso? Então eu vou dar um exemplo para vocês real. A primeira é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma administradora. A administradora, ela está administrando, por exemplo, aquele município de manhã e de tarde, e de noite ela resolveu ser prostituta. Olha o exemplo, ela trabalha na administração pública, está administrando o município, trabalha de manhã e de tarde, e de noite ela faz o book rosa, né? Quem assiste lá o negócio da Globo sabe que é o book rosa. Então ela está fazendo ponto de prostituição, virou prostituta. Eu te pergunto o seguinte, prostituição é ilícito ou lícito? É lícito, viu, minha gente? Tem problema nenhum ser prostituta. O que é proibido é lucrar com a prostituição alheia, que é a figura do rufião, que a gente conhece mais popularmente como cafetão. Mas a prostituição é lícita, tem problema nenhum. Só que cá entre nós, para uma administradora ser prostituta, apesar de lícito, não seria o quê? Moral. Estão percebendo a lógica? Então, a conduta ser prostituta para ela seria permitida ou proibida? Proibida. Não porque está ferindo a legalidade, mas porque está ferindo o que? A moralidade. Só para você visualizar que nem tudo que é lícito vai ser considerado moral. Esse foi o primeiro exemplo, que de regra é o que o aluno decora mais fácil. Só que eu vou para um outro exemplo que eu fiquei bem chocada, que eu também vi a reportagem mais uma vez lá no Fantástico. Isso aqui é fantástico mesmo. Pessoal de Roraima, é da tua terra, não é isso, esse exemplo. Não sei se era vereador, deputado, eu sei que o Poder Legislativo lá de Roraima tem digamos assim, um probleminha. Por quê? Porque os vereadores, acho que são os vereadores ou os deputados estaduais, não sei, os vereadores, não é isso? Eles votam o quanto eles ganham. Estão percebendo? Então, o próprio vereador lá vai fazer a votação para poder ver o quanto ele vai ganhar. Minha gente, a votação foi feita, a lei foi aprovada, não é isso? Só que, somando tudo que eles ganham, pelo que passou no jornal, eles estavam ganhando mais de 90 mil reais por mês. Minha gente, 90 mil reais por mês, mais do que isso. E disse lá na reportagem, que eles trabalhavam exaustamente, né? Era uma coisa muito difícil, eles trabalhavam 2 vezes na semana. Iam lá e passavam mais ou menos 15 minutos e iam embora. Aí eu estava olhando, o que mais me chamou a atenção foi a verba de gasolina que eles receberam. A verba de gasolina dava para ir de Roraima a São Paulo. Já está achando muito? Só que a reportagem disse que dava para ir de Roraima a São Paulo 1.300 vezes ao mês a verba de gasolina. Minha gente, tanta gente passando fome, tanta gente precisando do dinheiro ser investido na educação, na saúde, para estar lá, não é isso, um parlamentar, ganhando mais de 90 mil por mês e tendo uma gasolina que dá para ir para São Paulo 1.300 vezes de Roraima. Então, perceba, isso daí foi votado, a lei foi aprovada. A utilização desse dinheiro é ilícita ou lícita? Lícita, a lei permitiu. Mas você acha que isso é ético? Você acha que isso é honesto? Não. Então está faltando também o quê? Moralidade. Então um tipo de conduta dessa é proibida. Não porque está ferindo a legalidade lá, porque está na lei, mas porque está ferindo a moralidade. Eu dei o exemplo de Roraima porque apareceu no Fantástico para o Brasil todo, mas tenho certeza que em várias outras cidades e locais acontece exatamente a mesma coisa. Então é essa noção do princípio da moralidade. O administrador tem que fazer uma boa administração, sendo o mais ético e honesto possível. Aí vou aproveitar para enganchar com um tópico que é o seguinte, ó. Lembra os princípios do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O administrador, ele só pode ferir um único princípio por vez ou pode ferir mais de um? Pode ferir mais de um princípio por vez. Você sabe que tem gente que se empenha, né? Tem brasileiro que se empenha e fere logo tudo, fere da legalidade até a eficiência. Eu vou dar um exemplo. Quando chega lá o prefeito do município tal e fica dizendo, mais um São João do prefeito João, tá ferindo a impessoalidade? Tá. Mas além de ferir a impessoalidade, também fere o quê? A moralidade, porque essa conduta não está sendo ética, essa conduta não está sendo honesta. Estão percebendo o raciocínio? Só que aí tu diz, professora, e na prova eu marco como? Porque várias bancas de concurso, o que elas fazem? Elas contam a história. Ao final da história, você vai ter que dizer qual princípio está sendo, por exemplo, desrespeitado naquela questão.
Aí você vai matar pelas palavras-chave. Como assim pela palavra-chave? Quando a questão, por exemplo, ela aparecer dizendo assim, o administrador desrespeitando as normas produzidas no ordenamento, desrespeitando as normas, estou ferindo que princípio? Muito bem, legalidade. Quando disser um administrador tentando angariar votos, realizando uma promoção pessoal com sua imagem, aí você já mata promoção pessoal, ganhar votos, isso daí está ferindo o que há impessoalidade. Quando aparecer na sua prova dizendo assim, um administrador de forma desonesta e sem ética, aí você mata, que é o princípio da moralidade. Então, você vai analisando pelas palavras-chave para saber qual é o princípio que está sendo ferido. Beleza, pessoal? Bora para o próximo, princípio da publicidade. Vem comigo. Vindo para cá, moralidade era só essa parte que a gente tinha que analisar. Aí a gente volta aqui para já marcar que a gente vai ver agora o princípio da publicidade. Publicidade tem muita coisa para falar. Fazer aqui o nosso material. Vamos iniciar aqui falando do princípio da publicidade. Vamos ver a lógica aqui desse princípio da publicidade. Vê só, o que danado é dar publicidade? Dar publicidade é dar a devida informação. Então, dar publicidade é dar a devida informação. Porque quando eu dou a devida informação, a conduta fica sendo uma conduta muito mais transparente. Então, dar publicidade é dar a devida informação. Porque quando eu dou a devida informação, a conduta fica sendo uma conduta muito mais transparente. Exemplo bobo, deixa eu mudar de página, já volto. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui estão construindo uma praça. Sou péssima de desenho, tá, minha gente? Vou até botar aqui o nome. Estão fazendo uma praça, não é isso? Pronto, só para você entender o que eu estou dizendo. Quando, por exemplo, aquele município está construindo uma nova praça, perceba, junto da praça vai ter um outdoor. Esse outdoor daqui, ele pode dizer mais uma obra do prefeito João? Não, né, pessoal? Senão ia ferir que princípio? Muito bem. Pessoalidade e também qual outro? Muito bem. Moralidade. Então, vai dizer, ó, mais uma obra, por exemplo, do governo do estado de Pernambuco. Então, aí ok, está respeitando a impessoalidade, está respeitando a moralidade. Vai dizer, por exemplo, o prazo de duração da obra, vai dizer o quanto está sendo gasto com a obra, as empresas de engenharia que estão fazendo a obra, e vai botar aqui um telefone da controladoria, quase que não sai, não foi, pessoal? Pronto. Então, vamos colocar um telefone aqui, ó, 0800, alguma coisa, para poder você fazer qualquer tipo de denúncia, para poder pedir qualquer tipo de informação. Então, perceba que isso que tem junto dessa obra é para poder dar a devida informação. Porque dando a devida informação, essa obra vai ser uma obra muito mais transparente. E perceba que esse outdoor daqui está garantindo o princípio, que é o princípio da publicidade, é o princípio da publicidade. Aí imagina comigo o seguinte, ó, imagina que a obra já era para ter acabado há uns 6 meses, só que não está sendo respeitado o prazo máximo de duração. Qualquer pessoa do povo pode fazer uma denúncia, sim ou não? Pode. Então percebam o seguinte, ó, quando eu dou a publicidade, fica mais fácil de ser exercido um controle. O que seria esse controle? Seria algum tipo de fiscalização. Então, quando eu dou a publicidade, fica mais fácil exercer uma fiscalização. Então, o povo pode fiscalizar, pode dizer, olha, essa obra não está cumprindo o prazo. Então, esse controle pode ser feito pelo próprio povo. O povo pode fazer uma denúncia. Agora, o povo porque ele tomou conhecimento, porque está existindo a transparência, porque ele está recebendo a informação. Então, o controle, essa fiscalização, pode ser feita pelo povo. E mesmo que o povo não faça, essa fiscalização, esse controle, pode ser feito pela própria administração.
Então, caiu uma questão de prova dizendo assim, ó, que a publicidade é um dos mecanismos que facilita o controle dos atos da administração. Controle esse que pode ser exercido tanto pelo próprio povo quanto pela própria administração. Certo ou errado essa questão, pessoal? Certa, porque perceba, eu só consigo fiscalizar se eu souber o que está acontecendo. Então, quando eu sei o que está acontecendo, está se garantindo aqui, ó, a publicidade. Então, essa publicidade, ela facilita o controle dos atos da administração. Controle esse que pode ser exercido tanto pela própria administração quanto pelo próprio povo. Porque imagina comigo, se os atos praticados pela administração fossem atos silenciosos, se a administração não desse a você o conhecimento daquilo que ela está fazendo, tinha como você fiscalizar? Não, fiscalizar como, se eu não sei o que está acontecendo? Vê um exemplo muito simples. Imagina o marido e a esposa. A esposa está ganhando dinheiro e gastando no cartão dela. Se ele não sabe o quanto ela ganha, se não sabe, não é isso, quanto está o cartão, fica fácil dele olhar e saber como é que ela está gastando? Não. Então, quando você não sabe o quanto está sendo empenhado, como está sendo gasto, você não pode controlar. Então, quando eu dou essa publicidade, fica mais fácil das pessoas tomarem conhecimento dos atos da administração, não é isso? Para poder realizar uma maior fiscalização e conseguir exercer um controle. Então, a publicidade é aliada do controle, tanto o controle popular quanto o controle feito pela própria administração. É esse raciocínio inicial que a gente tem que ter. Só que aí, vem um exemplo até com vocês. Daqui a pouco vai sair a publicidade com seu nome. Aonde que vai sair uma publicidade com seu nome? No Diário Oficial. Em que parte? Não é na parte policial, é na outra. Qual? Na parte das nomeações. Então, seu nome vai ser publicado no Diário Oficial. Para quê? Para garantir a publicidade. Para poder as pessoas tomarem conhecimento de que você está sendo nomeado para aquele local. Perceba, a nomeação é de seu interesse? Claro, o interesse maior é seu. Mas a sua nomeação é só do seu interesse? Não. É de interesse, por exemplo, dos outros concorrentes? É, porque eles querem saber se está sendo respeitada a ordem de classificação. Porque se passam alguém na frente do outro, mandado de segurança, não é isso? Para poder impugnar aquele ato. Estão percebendo? Então, a nomeação é de seu interesse, mas também é de interesse dos outros concorrentes. E, por exemplo, eu, que não fiz a prova, é também do meu interesse? É também do meu interesse, porque eu quero saber e comemorar a sua aprovação no concurso público. Então, perceba que a sua nomeação é para dar transparência daquela nomeação. E se tem alguma coisa de errado com aquela nomeação, pode ser feito um controle, tanto por uma denúncia do próprio povo, por exemplo, um outro candidato entrando com mandado de segurança, como a própria administração pode perceber o erro e anular aquele ato. Então, é essa a lógica da publicidade. Beleza até esse ponto, pessoal? Volta no desenho. Voltando aqui no desenho, a gente visualiza o seguinte. A gente já sabe, vendo por esse desenho, que a publicidade serve para o controle, que é um controle tanto popular quanto da própria administração. Então, vou voltar aqui. Então, a gente já sabe, só para poder ficar organizado o material, aqui, deixa eu botar a caneta, pronto. Então, a publicidade serve, não é isso, para dar informação, com isso a conduta da administração fica mais transparente e é mais fácil vir a ser exercido um controle. Controle que pode ser exercido tanto pelo próprio povo, quanto pode vir a ser exercido pela própria administração. É tanto um controle popular, quanto um controle da administração. Então, se cai na sua prova dizendo assim, ó, os atos da administração devem respeitar o princípio da publicidade. Certo ou errado? Certo. Os atos praticados pela administração devem respeitar a publicidade. Só que várias vezes já caiu em prova de concurso a seguinte pergunta, ó, dizendo que todo ato praticado pela administração deve ser público. Será que todo ato praticado pela administração, ele deve ser público? Veja a diferença. A administração deve respeitar o princípio da publicidade? Deve. Agora, todo ato que a administração pratica, ele tem que ser público? Vou te dar um tempo para pensar. Vai beber uma água? Já já a gente volta.